Mary Johnson, uma senhora de 88 anos, adorava suas refeições nesse restaurante local. Ela preferia comer na mesa, perto da janela, então sempre escolhia um lugar com uma bela vista. Como em qualquer outro dia, ela comeu sozinha e pediu os pratos especiais. Era a melhor parte do dia para a senhora. Mas uma noite, o gerente do restaurante pediu que ela fosse embora. E depois se arrependeu ao saber quem era ela e por que ela estava se comportando de maneira tão estranha. Mary era muito ativa para sua idade. Ela adorava sair e visitar seus amigos enquanto mantinha contato com toda a sua família. Mas sua atividade favorita era visitar esse restaurante de bairro que frequentava há quase 3 décadas com o marido. Mas quando a mulher recebeu a notícia, percebeu que não conseguiria manter sua rotina habitual. Mary nem sempre visitava o restaurante sozinha. Ela e o marido comeram no local em sua inauguração e depois se tornaram frequentadores recorrentes. Foi também o local do 30º aniversário de casamento, onde dançaram até tarde da noite. Infelizmente, seu marido adoeceu cerca de 1 ano depois e faleceu, deixando-a sozinha. Foi uma época terrível para Maria. Com o tempo, ela se tornou uma sombra do que era, toda aquela felicidade. A senhora não queria visitas nem saía e comia muito pouco. Todos estavam preocupados com ela. Mary era frequentadora assídua do restaurante e todos os funcionários a adoravam. Eles mal podiam esperar para que ela os abençoassem com seu grande sorriso sempre que ela os visitava. Ela era um raio de sol e sempre tinha uma palavra gentil para o seu garçom. Então um dia, ela veio ao restaurante, visivelmente estressada, nervosa, diríamos. A senhora comeu sua refeição em silêncio. Quando ela terminou, se levantou e saiu sem pagar. A equipe que a atendeu se perguntou o que teria acontecido, mas seu garçom demorou muito para segui-la e pedir o dinheiro de volta. Ele não estava preocupado. No entanto, ele sabia que ela era regular e voltaria. Então, ele fez uma descoberta chocante. Mary estava em um estado terrível, até que um dia ela recebeu uma carta. Era do restaurante e dizia que a cliente favorita deles tinha estado bastante ausente em seu estabelecimento. Eles ofereceram a ela uma refeição grátis. Esse foi o incentivo que ela precisava para ajudá-la a superar sua dor. Não foi fácil, mas Mary deu o passo ousado e comeu sozinha no mesmo restaurante. Já se passaram 3 meses e muita coisa mudou para Mary. Mas o restaurante continuou o mesmo. Tinha um clima amigável e o aroma da cozinha era sempre convidativo. Mas algo estava errado e a equipe logo percebeu o que havia de errado com a mulher de 88 anos. Mary sentou-se à mesa perto da janela, como sempre, e o dono do restaurante sentou-se com ela e garantiu que estaria lá para ela. Ele também era um senhor. Havia sofrido perdas e a conhecia há 30 anos. Foi uma grande noite e o início de um novo capítulo na vida de Mary. Ela então lentamente voltou ao seu antigo eu borbulhante. Começou a visitar o restaurante diariamente novamente. Uma semana antes, Mary fez alguns exames médicos de rotina. Finalmente recebeu uma ligação do hospital. Era o resultado do teste. Ela não sabia o que viria pela frente e estava muito nervosa. O médico informou a Mary que ela tinha câncer no sangue. Foi como se uma faca perfurasse seu coração. Ela perguntou quão sério e quanto tempo de vida ela tinha. O médico a disse que o câncer estava nos estágios finais. A notícia foi de partir a alma. Mary teve aquele período de 3 meses em que ela mudou muito e parou de frequentar o restaurante. Embora tudo parecia igual naquele mesmo restaurante que a ajudou em seu momento de grande tristeza. Mas, na verdade, houve uma mudança no restaurante. Tinha um novo gerente que era muito rígido com a equipe e não sabia da história de Mary com o estabelecimento. Isso levaria a uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. O novo gerente sempre tinha palavras duras para os funcionários e os criticava de forma injusta. Parecia que ele não gostava de vê-los felizes ou relaxados.
A atmosfera no restaurante tornou-se sombria e muitos clientes pararam de frequentá-lo tanto quanto antes. A equipe, antes feliz, agora vinha trabalhar com um olhar de tristeza e como se estivessem indo para um lugar onde não gostariam de ir. Mary foi ver seu médico para discutir suas opções com mais detalhes. Depois que a senhora de 88 anos visitou o hospital, ela foi direto ao restaurante para tentar afastar os maus pensamentos. Ela sentou à mesa, perto da janela, e a equipe imediatamente a trouxe os pratos do dia. Mary tentou jogar a conversa fora, mas os olhos do gerente estavam fixos na equipe. Então o garçom saiu rapidamente de sua mesa. O novo gerente tinha ouvido falar de Mary pela equipe. Todos falavam com carinho dela, e ele queria finalmente conhecê-la. Mas não era porque ele achava que ela era uma pessoa maravilhosa. O gerente queria ver Mary porque sua conta não paga ainda estava no quadro de avisos, cercada de corações e palavras gentis. A equipe nunca pediu à senhora que pagasse no final. O gerente abordou a idosa e disse que o restaurante só aceitava clientes pagantes. Ele disse a ela: "Não importa o quão legal todos pensem que você é, nós não somos uma caridade." E ele pediu que ela fosse embora, sem saber realmente o porquê. Nesse momento, Mary pegou uma caneta e um pedaço de papel e escreveu nele. Depois colocou o bilhete sobre a mesa e saiu sem dizer nenhuma palavra. Enquanto o garçom limpava a mesa, ele viu o bilhete que a senhora de 88 anos havia deixado na pasta preta. Curioso, o garçom abriu o bilhete. Ele gritou quando viu o que Mary havia escrito, que ele acabou de ler. As palavras de Mary mudariam tudo para o restaurante. O bilhete que Mary deixou foi endereçado à equipe do restaurante, dizendo o seguinte: "Adoro vir a este restaurante há mais de 30 anos. Já vi seu estabelecimento mudar tudo. Funcionários saíram e outros entraram. Até o cardápio mudou uma dúzia de vezes, mas sempre estive aqui. Eu me diverti muito aqui, mesmo nos momentos ruins. Vocês sempre me apoiaram." Foi uma mensagem final da senhorinha para a equipe de seu restaurante favorito. Mary continuou: "Agora que estou velha e vou morrer em breve, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a vocês, deixando uma quantia suficiente em dinheiro." Escrito no fundo com uma caneta estava o pedido de que o gerente não recebesse um centavo do dinheiro dela e que ela o denunciaria ao proprietário. Virando a nota, o garçom viu a ridícula quantia de 462,1 milhões legada ao restaurante pela idosa. O garçom não acreditou no que via e entregou o bilhete ao dono. Ele começou a chorar porque Mary e seu querido marido eram como uma família para ele por mais de 30 anos. Ele sabia que não haveria novamente. Então, após um breve telefonema com Mary, o gerente foi demitido imediatamente. Mas esse não foi o único caso em que um funcionário do restaurante colidiu com um gerente antigo. Um caso semelhante ocorreu a poucos quilômetros